bem, já estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o programa Vida e Saúde e hoje falando, gente, de que tema que nós trouxemos hoje para você, né? Em busca de um corpo ideal, em busca de um corpo perfeito, tudo por um corpo perfeito. Estamos recebendo uma das maiores autoridades do assunto, a doutora Cristiane Perim, cirurgiã plástica e membro também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aceitou nosso convite, está aqui na sua casa para nos esclarecer, para responder a sua pergunta sobre esse corpo ideal, até onde é exagero, enfim, até onde realmente é estética, qual o limite de tudo isso, como se ver bem, sem muitas vezes necessidade de ir para a cirurgia, como escolher um profissional, tudo isso a gente vai falar hoje. Mas eu queria a sua pergunta, viu? Eu queria que você me desse a pergunta para eu ler para ela. 19 3871 9620, 19 3871 9620, ou se preferir, vidaesaúde@rs21.com.br. O nosso WhatsApp também está aí, é 19 9675 5600 para você interagir conosco. Doutora, a gente terminou o bloco passado, a senhora tocou num tema muito interessante aí, de patologias, de se ver, como eu me vejo, enfim. Até que ponto, como é que o cirurgião plástico, ele percebe que o paciente, ele talvez tenha um bloqueio emocional ali, muito mais do que uma necessidade estética cirúrgica, doutora? Frei, isso é muito importante. O cirurgião plástico precisa diferenciar quando existe uma indicação de cirurgia estética e quando existe uma patologia emocional. Aquele paciente que apresenta um sofrimento muito maior do que é a queixa, um sofrimento muito maior do que é a alteração estética dele e que por outras vezes nem possui alteração estética, mulheres que não existe a indicação de cirurgia, são os pacientes que apresentam um problema emocional. Então, cabe ao cirurgião plástico diferenciar isso. O paciente que se vê inadequado fisicamente e sofre com aquilo e, na verdade, não condiz o exame físico com o sofrimento dele. Isso é muito importante o que a senhora falou, porque tem muita gente, doutora, assim, que não tem talvez o que a sociedade impõe como padrões de beleza. Então, a pessoa, olha o nariz do fulano, olha o tamanho da orelha, enfim, e cresce com esse complexo e que vai alterando a estima, a pessoa vai se encolhendo e se recolhendo, enfim, já não sai, tenta fazer de tudo para se disfarçar, enfim. Então, é trabalhar o psicológico dessa pessoa, doutora? Muito importante diferenciar isso, então. É trabalhar o emocional e perceber até onde existe a necessidade de uma intervenção cirúrgica ou não, porque toda intervenção cirúrgica ela tem os seus riscos. Então, é muito importante que seja feita com total segurança. Doutora Cristiane, muita gente, claro, que deseja fazer uma cirurgia plástica, mas de repente não tem recurso, não tem condições, enfim, ou exagera na dose. Enfim, mas assim, a gente vê muito apregoado nos meios de comunicação como essa pílula, essa pastilha, é isso, aquilo, esse shake, é isso, aquilo, etc. E vai toneladas e mais toneladas de propagandas de produtos diets milagrosos. Gostaria que a senhora, não se falar da marca em si, não se trata de marcas, mas do conceito, doutora. Essas dietas exageradas aí. Okay. Importante a gente diferenciar, então, o que é o suplemento, o que é o anabolizante, o suplemento sim autorizado, o anabolizante ilegal, e observar que existem muitas dietas que são as dietas da moda. Essas dietas da moda, elas vão causar déficits nutricionais e podem levar a doenças. Muito importante quando se quer uma vida saudável, é a alimentação saudável, equilíbrio. Então, a gente precisa de todos os nutrientes da nossa alimentação. Tudo que é muito rigoroso está errado. Ok. E tem que prestar atenção nisso, tem que saber dosar. Existir essa dose, existir esse equilíbrio. Agora, doutora, e essa pessoa que insiste em se ver feia, né? Insiste em se ver, eu sou feia, eu preciso isso, aquilo, etc, porque o vizinho fez isso, a fulana fez isso, eu também quero fazer, enfim, então fica nessa obsessão, doutora, nessa busca desse corpo Primeira perfeito. coisa, não existe o feio, né? Eu digo, coloca um sorriso no rosto, vamos ser alegre, tenham entusiasmo,
porque com certeza vai mudar a concepção de como você é e como os outros te veem. Esse bem-estar, ele é fundamental. Essa questão das pessoas seguirem o que o outro fez. Isso é importantíssimo, Frei. Então, hoje na mídia nós vemos mulheres bonitas, atrizes, que às vezes exageram na dose e fazem uso de coisas que são proibidas ou de preenchedores numa quantidade exagerada, colocando em risco a sua vida e depois, inclusive, se tornando feia. Doutor, a gente pode perceber, a gente busca lá, eu estava me preparando para o programa, vi algumas fotos, enfim, o antes e o depois de alguma desses exageros. Atrizes famosas e lindas, doutor, assim, pessoas bonitas realmente, fizeram uso de, eu vou citar a solução botulínica lá, o popular Botox, enfim, se descaracterizaram, doutora, ficaram assim com os lábios maiores, realmente assim, estragaram a sua identidade, a sua personalidade, doutora. Ok. Vamos diferenciar isso então, ok, Frei? Existem vários tipos de preenchedores e existe a toxina botulínica, que é outra coisa. Então, a toxina botulínica, ela é segura, ok? Ela é usada na estética há anos, mas antes disso já foi utilizada para tratamentos. A toxina botulínica é para paralisar a ruga. Se feita de forma adequada, por um profissional com formação adequada, ela pode ser utilizada. A grande questão que o senhor falou de preenchimento de lábio e volumizadores são os preenchedores. E aí sim morre o risco. Está o risco. O preenchedor existe o absorvível, o inabsorvível. O absorvível ele é mais seguro e um que é muito seguro utilizado atualmente se chama ácido hialurônico, desde que dose adequada pelo profissional adequado. Mas o que a gente viu na mídia recentemente que nos assustou, e eu posso citar o nome da substância, é o hidrogel. Um preenchedor que é semi-permanente, que é autorizado pela Anvisa, mas proibido pelo FDA, que é um órgão americano muito rigoroso. Eu não recomendo o uso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também não, porque não existe estudos o suficientes que comprovem a segurança do uso do hidrogel. Mais do que isso, Frei, usar esses preenchedores nessa dose absurda de 300, 400 ml para colocar no glúteo, para colocar em coxa, de forma alguma é segura, independente de qual seja o preenchedor. Porque ele pode causar uma compressão nervosa, uma compressão de vasos sanguíneos, interromper fluxo sanguíneo, causar uma necrose, colocar a vida em risco. Então, hoje, quem está nos assistindo quer aumentar o volume, puxa, mas eu quero um recurso para aumentar o volume de mama ou de glúteo. É claro que existe um recurso seguro. Existe recurso de prótese, por exemplo? Existe, desde que o paciente se encaixe nos padrões de segurança. Ok? Então, risco cirúrgico baixo. Então, vamos procurar um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pesquisar antes de sair fazendo. Isso que eu ia falar, doutora, assim, essa questão assim de a senhora é grande profissional e a gente vê uma ética por trás das suas palavras, ou seja, isso que eu falo dos profissionais, a senhora acabou citando, ou seja, tem muita gente que quer fazer, então vê que a pessoa quer fazer e não vai diferenciar essa questão da patologia, do emocional, etc., se precisa ou não, ou seja, quer fazer, ou seja, vem, paga que eu faço, né? Paga que eu faço. Ou seja, e muita gente faz isso. Ou seja, como eu também posso procurar um profissional adequado, né? Gabaritado, classificado, enfim, tem algum catálogo, tem algum site, tem alguma referência, doutora? Porque tem muita gente que faz isso em fundo de quintal, doutora. Para nós nos tornarmos cirurgiões plásticos, são 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica e uma prova para entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E existe o cadastro dos médicos no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mais do que isso, o senhor tocou num ponto importante, Frei, que é o paciente, quando ele se acha inadequado fisicamente, e eu contraindico o procedimento por ver que, na verdade, ele precisa muito mais de um acompanhamento psicológico, porque existe uma frustração e não tanto um problema estético, esse paciente ele vai em busca de outros profissionais, se o outro contraindicar, ele vai atrás de outro, mas o paciente que possui o transtorno dismórfico... Até ouvir aquilo que ele quer. Até ouvir o que ele quer e até ser operado.
E aí está o risco, porque ele vai se frustrar. E aí são pacientes que ele até pode achar que ficou bom o resultado da cirurgia, mas eu estou melhor. O que ele vai fazer? Procurar outra cirurgia, outra, e são pessoas que fazem um número absolutamente grande de cirurgias e de intervenções estéticas. E aí a gente vê também que tem muita gente que fica escrava disso tudo. Bom, doutora, existe talvez assim alguma idade, né? Ou seja, a partir de que idade? Ou seja, porque aquela questão assim, a gente vê que tem aquela beleza do carnaval, né? Ou seja, o carnaval. Ou seja, o verão chegou, quer ter aquele corpo bonito, quer exibir, é praia, é piscina, é samba, etc. Então, vale tudo ali para colocar toneladas de líquidos, etc., no corpo, para você chamar atenção, etc., para que a casca esteja bonita, né? Então, existe talvez um limite de idade para isso, doutora? Sim. Então, a primeira pergunta que é a partir de que idade? Isso. Vamos lembrar que a cirurgia plástica ela é muito ampla. Didaticamente, a gente divide em reconstrução e estética, mas elas se mesclam sempre. E desde o nascimento, numa malformação fetal, já pode ser realizada uma cirurgia plástica, ok? Mas, indo mais para o lado das cirurgias ditas estéticas, uma orelha em abano, nós somos autorizados a fazer a partir dos 6 anos de idade, que é quando a criança entra na escola e pode ser algum motivo de vítima de bullying, isso mesmo. Apesar de que eu sempre tento segurar até os 9 anos de idade, que é quando termina o crescimento da orelha. Outras intervenções como mama, 5 anos após a primeira menstruação. Então, a depender da cirurgia, tem a sua idade, sim. E o limite da idade, Frei, na verdade não existe o limite da idade. Existe sim avaliar risco cirúrgico conforme aquela idade, porque o risco cirúrgico ele vai aumentar sim, tá? Doutora, a gente quer também interagir com as pessoas estão participando. A nossa amiga Carol, que é de Salgado, no estado de Sergipe. Obrigado, Carol, que Deus abençoe. Eu gostaria de saber da doutora se beber muito shake emagrecedor faz mal à saúde. Aí, doutora, aí esses complementos aí, doutora. Isso. Com essas dietas aí. Isso. Na verdade, Carol, o mais importante é, se além de beber o shake, você se utiliza dos outros alimentos. O problema é que, por vezes, a pessoa para de se alimentar para tomar só o shake. E aí sim, ela pode ter problemas de saúde. Então, cabe aí sim o equilíbrio, é importante os nutrientes que a gente pode mastigar. E o shake não está com todos os nutrientes necessários. Que maravilha, gente. Quanta gente participando. Eu quero aqui ler o seu e-mail. A Márcia e o Gilmar de São José dos Campos estão parabenizando o programa. Diz que a doutora explica certinho, além de ser muito bonita, está dizendo a dona Márcia aí. Obrigado, doutora. Que Deus abençoe. Isso é um incentivo cada vez mais aí aos profissionais. Ô, doutora, então, essa questão dos complementos, assim, a gente vê essa questão assim, muita gente passa o dia inteiro sem comer, fica uma maçã o dia inteiro, uma barrinha o dia inteiro, e para não perder não ganhar uma gordurinha, aquilo. É errado também, né, doutora? Errado. Então vamos lá. O suplemento alimentar, o próprio nome diz, ele é um suplemento. Ele é prescrito por uma nutricionista do esporte ou por um médico do esporte para complementar a alimentação. Então, alimentação equilibrada, com ingesta adequada de água, de fruta, de verdura, de carne, que é a proteína. E o suplemento vem para aquelas pessoas que necessitam complementar. Suplemento é autorizado sim, mas é claro que se feito o uso abusivo e inadequado, ele pode trazer consequências. E se ficar só no suplemento e não no alimento? Claro que está errado. Ok. Doutora, aqui a nossa amiga Patrícia, que é de Valinhos. Obrigado, Patrícia. Deus te abençoe. Bem pertinho da gente aqui, Patrícia. Caro Frei, parabéns pelo programa. Muito obrigado. A doutora é excelente, está explicando maravilhosamente bem. Eu tenho 50 anos e foi me recomendado um lifting facial, né? Ela pergunta, o que é isso? Como é essa cirurgia? E o que eu posso esperar dela? Pergunta nossa amiga Patrícia de Valinhos, acompanhando atentamente o programa, doutora. Perfeito, Frei. Patrícia, lifting facial, o nome mais correto é ritidoplastia, é a cirurgia plástica para minimizar as rugas, é a cirurgia plástica para minimizar os sinais do envelhecimento. Então é aquela cirurgia em que se faz um levantamento da face, da musculatura, retirando o excesso de tecido do rosto,
para mostrar um sinal de rejuvenescimento. A ritidoplastia ela tem as suas indicações quando o paciente já apresenta sinais de queda facial. Importante ser examinado, ok? É uma cirurgia feita sob anestesia geral, num centro cirúrgico que tem os seus riscos cirúrgicos, então é muito importante um pré-operatório adequado, avaliar se não tem hipertensão, diabetes, outras comorbidades. Quando feita de forma segura, indicada para rejuvenescimento facial. Que maravilha, gente. Como é bom ter um grande profissional assim que explica certinho, com detalhe, com didática, viu? Parabéns. Doutora, a Clara Schultz, de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, a gente vai de ponta a ponta desse país. Esse é o Vídeo de Saúde, doutora. Eu queria completar a pergunta dela, que é muito boa, aliás, toda a pergunta aqui é muito boa. Ela teve um cravo na ponta do nariz e diz assim, quando espremo, bem assim, quando espremo, ficou com um buraco. Isso pode se cicatrizar? Pergunta ela assim. Ou seja, doutora, como limpar os cravos e esses cremes e sabonetes esfoliantes eu posso usar porque vai tirar as células mortas, etc. A partir da pergunta aí da dona Clara Schultz. Um beijo para a dona Clara. Tem a idade da Clara aí? Não disse, doutora, né? Clara é assim. Eu não estou te examinando, mas pela sua queixa eu imagino que você tenha ficado com o poro dilatado. Uma das formas de diminuir esse poro é conseguir um equilíbrio da oleosidade da pele. Então é importante que você faça um planejamento, um tratamento com o sabonete líquido esfoliante adequado, com o produto filtro solar de dia adequado para a pele não oleosa e à noite, por vezes, entrar com fórmulas que vão ter doses de ácido, doses de clareadores para um equilíbrio dessa pele. Eu preciso equilibrar a oleosidade, porque a oleosidade, a glândula sebácea, a oleosidade, ela vai querer sair por esse poro. Então, eu imagino que o que ela está queixando ponta do nariz é isso. Existe uma outra patologia, que é o cisto sebáceo, mas eu acho que não é bem o que a Clara está querendo dizer. Mas ela falou assim, eu espremo. Eu posso espremer, doutora? Ou seja, uma acne, uma espinha, tocar, ou tem que deixar ela sair? Na verdade, não é correto você espremer, porque você tem um nome pode correto, colocar, não é espremer, é extrair. Não é correto você em casa, porque normalmente você não toma os cuidados adequados de higiene. Pode entrar bactéria, etc. Pode entrar bactéria, causar uma infecção e aí sim virar um cisto infectado. Então, sem dúvida, o mais correto é fazer uma limpeza de pele ou utilizar os produtos adequados que vão diminuir a produção da oleosidade. E com isso vai diminuir o seu poro. Que maravilha, gente. Vai ligando, vai perguntando. Esse é o Vídeo de Saúde. Vou chamar um intervalo, ele volta para você, vai ligando, interagindo. Eu quero que você participe do próximo bloco conosco. A gente volta já só para você.